Olá, povo de Deus, sexto dia na oitava do Natal, 30 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª carta de João, capítulo 2, de 12 a 17, e Lucas 2, de 36 a 40. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno? Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse trecho da sua primeira carta, João se dirige com extremo carinho aos membros da comunidade aos quais ele se refere como pais, jovens, filhinhos. Muito já se debateu sobre o sentido do vocábulo mundo nos escritos joaninos. O exegeta Raymond Blau, por exemplo, lhe dá vários significados de acordo com o contexto. Aqui parece que o mundo é a situação pela qual a comunidade passava no final do primeiro século. Uma conjuntura adversa, onde forças do mal procuravam desestabilizar o modo de ser e de viver como cristãos. Porém, João confia na capacidade dos pais de resistirem ao maligno, pois eles conhecem Jesus Cristo, aquele que é desde o princípio. Confia igualmente na força dos jovens, pois a palavra de Deus permanece neles, por meio da qual eles venceram o maligno. 3 destaques das ações do maligno são explicitados com clareza: as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza. Em algumas traduções, as paixões da natureza aparecem como concupiscência da carne, o que deixa entender que são as tendências más que existem em todo ser humano decaído e inclinado à prática do mal. Já a concupiscência dos olhos é uma referência à cobiça pelos bens passageiros. Interessante que João também dê um destaque à ostentação da riqueza, ou seja, um estilo de vida orgulhoso fundado na concepção materialista da vida. Esse contexto nos traz à recordação uma oração que repetimos inúmeras vezes, sobretudo durante o Advento, onde dizemos: que saibamos, vivendo entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Para essa sábia escolha, precisamos do dom do discernimento, para sabermos separar as coisas de valores passageiros daquelas que têm sabor do eterno. Em linguagem joanina, viver no mundo sem se deixar levar pelos seus valores que são frugais. Lucas 2, de 36 a 40. Havia também uma profetisa chamada Ana,
filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade, e aí o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lemos hoje a conclusão da narrativa sobre a apresentação de Jesus no templo, com o testemunho da profetisa Ana e a volta da Sagrada Família a Nazaré. Seguindo a lei de Israel, todo fato, para ser verdadeiro, precisa do testemunho, no mínimo, de 2 pessoas. Na apresentação, temos os testemunhos do velho Simeão e da viúva e profetisa Ana. Ambos atestam que o menino apresentado ao templo por José e Maria é o libertador, esperado por todo Israel. De Simeão se dizia que era justo e piedoso, e de Ana que era profetisa e viúva, depois de ter vivido 7 anos com seu marido e que agora tinha 84 anos. Um número bem simbólico, pois se trata de 7 vezes 12, indicando que ela atingira a idade da perfeição. Porém, já sabemos da situação precária em que viviam as viúvas na época, apesar de termos inúmeras exortações proféticas para que se cuidassem delas, assim como dos órfãos e dos estrangeiros. Simeão e Ana representam os pobres que esperavam a libertação de Israel frente aos desmandos da elite judaica. E o nosso trecho de hoje conclui-se com referências ao crescimento de Jesus na periferia do mundo de então, na Nazaré, na Galiléia dos pagãos. Na verdade, Lucas faz 2 referências bem explícitas sobre o desenvolvimento do menino e adolescente Jesus de Nazaré. Hoje ele diz que o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Porém, quando na narrativa de Jesus no templo aos 12 anos, por ocasião da festa da Páscoa, depois que José e Maria encontram o menino que tinha ficado em Jerusalém e não seguido com eles na caravana, se diz que Jesus desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso, obediente, e que ele crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O teólogo e pensador humanista Jacques Maritain tem um livro onde apresenta sua reflexão desse texto, chamado Da Graça e da Humanidade de Jesus. É bastante significativo mesmo afirmar que Jesus crescia em graça, pois sendo Deus, como crescer em graça? Porém, Lucas acentua a trajetória humana de Jesus, que, como ser humano, como verbo encarnado, teria que crescer em graça também, aos olhos de Deus e dos homens. Talvez, dentre os mistérios que envolvem a pessoa de Jesus,
O mais difícil de ser apreendido seja mesmo o da encarnação e desenvolvimento humano. Inúmeras espiritualidades acentuam sua dimensão divina. Até mesmo deitado na manjedoura, Jesus se parece mais com um pequeno Deus, cercado de 1000 apetrechos que tentam esconder a sua humanidade. Crer que Deus se fez frágil, se fez humano, verdadeiramente, é muito mais difícil. Insiste-se, portanto, em frases tais como Deus Todo-Poderoso, para Deus nada é impossível, Deus está no controle, Deus é fiel. Ora, o próprio Deus escolheu outro caminho. Se fez frágil, nasceu pobre, dentro de uma família comum sem privilégio algum, entregou sua vida por fidelidade a uma missão libertadora. É mais fácil a identificação de muitos com o Jesus divino que com o Jesus humano, mas ele nos ensinou que, sendo verdadeiramente humanos, seríamos elevados à condição de filhos de Deus. Daí que, antes de sermos cristãos, precisamos ser gente, ser humanos. Um beijo no seu coração.